Gente, tudo bem? O negócio é o seguinte, eu vou começar a explicar aqui sobre as taxas do day trade, tá? Porque tem muita gente que tem dúvida, tá começando a operar e não sabe como é que funciona. Eu era assim também. E eu me vi na necessidade de entender todos os gastos, todas as taxas, porque eu precisava, de certa forma, ter um certo controle para analisar, né, identificar a viabilidade das minhas operações. Eu opero como scalping, então eu precisava encontrar o melhor tipo de operação que se encaixasse, né, dentro da minha meta diária, para que, mesmo com todos os custos que eu tivesse, eu pudesse ter ganho, né, pudesse ter lucro. Então é o seguinte, primeiro, quais são as taxas obrigatórias que nós temos todos os dias? Nós temos a taxa de corretagem, que é a taxa que a corretora cobra da gente por cada operação que a gente faz, varia de corretora para corretora. Nós temos a taxa de registro da BMF, que ela sempre incide sobre os contratos que a gente utiliza. As taxas de emolumentos, são taxas obrigatórias. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o Imposto de Renda. Então, como que funciona? Corretagem, ela varia de corretora para corretora. No meu caso, eu trabalho com a Modal. No plano que eu adquiri na Modal, a taxa para o mini índice é de 5 centavos e a taxa para o mini dólar 5 centavos também. No caso da taxa de BMF, emolumentos, eles me custam 8 centavos por contrato e taxa de registro 17 centavos por contrato. Com relação ao dólar, emolumentos 29 centavos por contrato, é maior, e a taxa de registro da BMF 53 centavos por mini contrato. Então, como que funciona? Vamos supor, né, que eu vou fazer um scalping, eu vou lá e eu consigo R$ 300 na minha operação com 50 contratos. Um scalping. Aqui eu já coloquei todas as minhas fórmulas. Como que vai ser o custo de corretagem? Todas essas taxas, corretagem, taxa e emolumentos, elas são sempre cobradas dobradas. Ou seja, para que você consiga executar uma operação, você faz uma compra e uma venda ou uma venda e uma compra. Então, no caso, vamos supor que eu fiz uma venda, eu consegui R$ 300, utilizei 50 contratos. Independente se isso foi uma operação ou várias durante o dia. O meu resultado final, no final do dia, né, foi esse aqui, R$ 300 com 50 contratos. Então, a minha taxa, o que ela vai ser? Ela vai ser 5 centavos, eu operei no índice, 5 centavos por mini contrato, vezes os 50 contratos vezes 2, porque a gente sempre paga dobrado na entrada e na saída, na compra e na venda e na compra. A taxa da BMF é a mesma coisa, 17 centavos, porque é o mini índice, taxa de registro, vezes a quantidade de contratos, vezes 2, porque eu pago na compra, na venda e vice-versa. Emolumento também, 8 centavos por mini contrato, vezes 2. O ISS, se você for parar para pesquisar, ele funciona da seguinte forma: ele é cobrado, ele sempre é cobrado com base na tua taxa de corretagem. Por exemplo, se eu não tiver cobrança de corretagem, por exemplo, a Modal, que está agora com um plano que não está cobrando corretagem, eu não vou ter incidência do ISS. Caso contrário, se eu tiver a corretagem, eu vou ter ISS. E o custo máximo do ISS é de até 5% em cima da taxa de corretagem. Às vezes varia, tá? Eu coloquei 5% porque é o valor bruto que eu pagaria. Às vezes dá menos, mas nunca dá mais do que 5%. O imposto de renda ele é feito da seguinte forma: todos os meses, se a gente tem um valor positivo, a gente sempre tem que pagar um imposto de renda. O imposto de renda ele é calculado diariamente, né, com base nas suas operações diárias, 1% sobre o total, né, a soma das suas despesas. No caso, na verdade, é o seguinte: não é a soma das suas despesas, é o seu lucro líquido teoricamente. Então você vai pegar o teu resultado bruto, você vai diminuir a taxa de corretagem, registro BMF e emolumento. E aí você vai colocar 1% de incidência sobre isso, sobre esse líquido. O ISS ele não conta nessa fórmula, é só o bruto menos corretagem, BMF e emolumento. Aí é 1%. Isso sempre vai ser cobrado dessa forma todos os dias. Aqui nessa planilha também eu coloquei meu total de despesas, que seriam um total de todos os custos que eu teria, e o meu lucro líquido real. Vamos supor que eu tivesse esse resultado durante todos os dias do mês. Consegui bater minha meta todos os dias, né? Não tive loss, por mais que
tive loss, eu tive esses resultados. Vamos supor que fosse uniforme desse jeito. Então, o que eu acrescentei nessa planilha? Eu acrescentei o meu lucro líquido mensal, seria esse valor, 6.142,15. Como que seria feito o meu pagamento da DARF no final de setembro, referente aos meus resultados no mês de agosto? A DARF, o que é? Eu pego o meu lucro líquido e eu faço vezes 20%, porque a DARF ela é vezes 20% no mês, e eu subtraio aquilo que eu já paguei durante o mês, porque cada dia que eu opero e eu tenho resultado positivo, eu pago o imposto de renda retido já, que é aquele 1%. Então, eu faço o meu lucro líquido vezes 20%, 0,20, menos o que eu já paguei. Seria isso aqui. 1.166,33 eu deveria pagar para o governo. Então, meu saldo líquido final ficaria em torno de 4.975,82. Porém, além disso, eu tenho alguns custos dentro da minha corretora, que seria a minha plataforma, que é R$150, o simulador R$39,90 e a calculadora R$15. Então, daria um total de custo fixo R$204,90. Então, meu saldo para saque, caso eu quisesse efetuar meu saque, 4.770,92. Vamos supor que, deixa eu tirar, eu operei 3 dias ali, e vamos supor que nesse dia eu quis operar o dólar. Então, vamos supor que eu consegui R$200 com 15 contratos no dólar. Aqui, na minha planilha, ele está fazendo os cálculos com base nas taxas do mini índice. Então, se for o caso do dólar, eu vou ter que entrar nas minhas fórmulas e alterar os dados. Então, a corretagem é o mesmo, por causa do meu plano. Caso o seu seja outro, você coloca aqui a diferença, né? Se o teu é 15 centavos, é 13, independente do que for, você vai lá e altera. No meu caso, é 5 centavos. Minha taxa de registro é 53 centavos, então ao invés de 17, é 53. Meus emolumentos são 29 centavos por contrato. O ISS não altera nada, imposto de renda não altera nada, total de despesas e o meu lucro líquido. Eu só faria isso para controle próprio. Mas vamos supor que eu fiz o mini índice e o mini dólar no mesmo dia. Então eu vou copiar isso aqui, vou colocar WIN e vou alterar tranquilamente. Eu coloquei R$150 com 10 contratos. Beleza, corretagem ok. Taxa de registro da BMF 0,17, emolumentos 0,8 e pronto, cara. Nesse dia eu consegui fazer R$314, tá ótimo. É isso aí. Então, a minha planilha é essa, eu vou deixar ela disponível, tá? Caso tenham qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. E é isso, eu espero que tenha ajudado vocês, pelo menos para vocês poderem entender um pouco sobre as taxas e analisar a viabilidade das operações para vocês, tá? Outra coisa que é importante vocês aprenderem, que eu pesquisei, que a sua DARF você só é obrigado a pagar quando você tem resultado positivo e quando a soma do seu imposto de renda no mês, né, ele ultrapasse R$10. Então, se essa DARF der menos do que R$10, você não precisa pagar a DARF naquele mês. Você acumula para o mês seguinte. Em outro momento, pode ser que eu explique, eu gere a DARF para poder explicar, mas por enquanto eu acredito que isso é o que vocês precisam saber nesse momento, tá bom? Com relação às taxas do mini índice e do mini dólar, para poder vocês pegarem atualizado, vocês podem consultar nesse site aqui, tá? Esse site ele é bem legal, ele é o da BMF mesmo, né, da Bovespa. Lá você coloca que é do futuro, que é pro mini dólar ou mini índice, e ele já vai dar as taxas bem certinho do day trade, tá bom? Acredito que é isso daí, e se precisar é só dar um grito.